Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Espaço Plural aqui na Unisc TV, nosso programa de entrevistas, onde a gente recebe diversos convidados para abordar os mais variados temas. Hoje, o nosso convidado é o psiquiatra Fernando Godoy Neves, que vai falar um pouquinho sobre transtornos, depressão e vamos ter um bate-papo com o doutor. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo convite, Nelson. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, segundo, vamos começar falando sobre a Organização Mundial da Saúde, que a depressão é considerada a doença do século, tendo em vista o seu impacto crescente, a necessidade de ações urgentes também para melhorar o acesso ao tratamento, ao estigma associado aos transtornos mentais. Ainda conforme a OMS, a depressão é um transtorno mental prevalente e que afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Esse número de casos também, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem aumentado. O país, aqui o Brasil, a estimativa é que tenhamos em torno de 11,5 milhões de casos. O Brasil é o país com o maior número na América Latina. Eu vou começar te perguntando, Fernando, de maneira mais simples, mas o que é a depressão e como é que ela afeta a vida das pessoas? Tá. Bem importante essa pergunta, porque a depressão, eu entrei na residência em 2009, já se falava, né? A depressão é a doença mais assim, prevalente, comum assim, de a gente tratar no dia a dia na psiquiatria. E só tem aumentado, tanto os casos, né? O Brasil, por exemplo, é o país que tem mais casos de ansiedade percentualmente no mundo. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo. Na América Latina, realmente, a depressão é o Brasil. Então, tem se falado mais, mas também tem aumentado os casos, né? Então, assim, o que acontece? Tem que entender que é uma doença que ela tem um forte componente biológico, genético, mas também ambiental. Questões, assim, da vida, do momento, de situações, aquelas situações da vida estressoras que a gente não consegue antecipar, evitar, coisas que acontecem, né? Situações, mas também, porque as pessoas têm muito uma ideia assim, mas eu não tenho problema para ter depressão, ou fulano não tem problema para ter depressão. Depressão não precisa também obrigatoriamente ter uma causa, né? Então, por isso que as pessoas têm uma ideia assim, mas a pessoa é bem-sucedida, né? Família, tudo em ordem, enfim, profissionalmente, sei lá o que for, não tem problema. Mas não é uma regra, né, de que a pessoa que está com a vida em ordem, tudo legal, não possa ter depressão. É uma doença grave, mas que tem tratamento. Tratamentos são muito bons. O acesso melhorou muito do que já foi, né? Assim, tanto na rede pública, né? E a gente consegue reestabelecer, assim, na imensa maioria dos casos, assim, reestabelecer o funcionamento, então que a pessoa retome as suas atividades normais, né? E uma questão importante, né? Assim, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui de filhos, né? Criança também tem depressão. Adolescente também pode ter. Então, assim, daqui a pouco, né, por exemplo, pessoas da minha geração podem achar que, na nossa época não tinha. Na nossa época tinha, a doença sempre existiu, a questão é que passava mais batido, não se tinha o cuidado, a atenção que se tem hoje, o acesso, né, a informação. Né, tem duas frases que eu costumo dizer todos os dias, assim, que né, na internet tem muita coisa ruim, tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa. Uma coisa boa da internet é essa, né, de que dissemina a informação, as orientações com mais facilidade, né? A outra frase que eu digo é que todo dia dá para aprender alguma coisa nova. Quais são os sinais assim que a gente deve ficar atento, que geralmente a pessoa vai demonstrando? É aos poucos? Ela é um pouco mais rápida? Como é que funciona? Sim. A instalação ela é insidiosa, então não vai ser de um dia para o outro a pessoa estar deprimida no fundo do poço. Até porque qualquer um de nós pode ter um dia, 2 dias, 3 dias assim que tá mal. Por exemplo, acredito que agora a gente vai ter uns diazinhos um pouquinho talvez mais tristes, todos nós aqui no Rio Grande do Sul, porque hoje, né, tá fazendo um ano que começou a enchente, e começou bem forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui, quer dizer, aqui na nossa região, né? Então, assim, poxa, é muito triste a gente lembrar daquilo e tal. Então, isso é um sentimento normal do dia a dia, de ficar triste, né? A depressão, ela vai se instalando insidiosamente, devagarinho, mas o que vai acontecendo é que aquilo vai se alastrando, vai aumentando, o impacto também vai aumentando. Então, para o diagnóstico, o critério mesmo é no mínimo 2 semanas. E aí vem alteração de humor deprimido, mas pode ter mais irritabilidade, mais falta de paciência, pavio mais curto.
A depressão clássica cursa com ansiedade, mas tem depressão que não tem ansiedade, que a pessoa só fica lá parada, assim, é uma característica mais melancólica da depressão. Outras alterações de comportamento. Gostava de sair, não sai mais. Ir na academia, colégio, sei lá, o que for, não tem mais tanto interesse. Fica mais no quarto, mais reservado. Mudança no padrão de alimentação. Pode aumentar como pode diminuir. No padrão de sono, pode ter mais sono e hipersonia ou começar a ter insônia. A depressão mais clássica é com ansiedade e insônia. Outras situações, assim, o pensamento. O pensamento começa a ficar muito tendencioso de uma forma negativa, pessimista, desesperançosa. E com isso podem vir pensamentos, inclusive, de tirar a própria vida, de não querer mais viver, porque a pessoa vai entrando num túnel de pensamento assim, que não tem saída para ela. E muitas pessoas assim, têm uma ideia assim, mas eu não fico chorando o dia inteiro, eu não estou triste o dia inteiro. Sim, mas a depressão não é igual para todo mundo. Não dá para comparar. E mesmo uma pessoa que teve uma depressão, um episódio depressivo, sei lá, 10 anos atrás, de um jeito, aí agora está tendo um outro, não quer dizer que vai ser igual. Então, essa heterogeneidade da doença talvez confunda, porque as pessoas ficam com uma ideia muito fechada, que tem que ser sempre igual. E não, né? Por exemplo, depressão na adolescência parece muito com irritabilidade. O adolescente já é um pouco irritado, mal-humorado, mas eles ficam muito mais irritados. Não aparece tanto humor deprimido, mas muita irritabilidade, diferente assim do normal. Criança é mais na alteração de comportamento, uma criança que está diferente, está mais difícil, ou está mais quieta, né? Enfim, aí é assim que a gente vai detectando sinais, né? É importante, por exemplo, com criança, os pais estarem atentos, até porque a gente vive hoje a questão das redes sociais, enfim, criança com celular, os adolescentes muito celular, isso tem uma influência que pode acarretar? Total, assim, está chovendo evidências científicas, assim, tanto que os países já estão tomando providências, né? A gente estava comentando, né, no nosso país foi um dos países, assim, que está numa lista, sei lá, dos 20 primeiros a tomarem uma atitude de mais firme com essa questão do celular na escola, que foi excelente, e nos próximos anos a gente vai ver o impacto disso. Vai ser muito legal ver. Mas claro, né, não adianta botar tudo na escola e os pais não fazerem em casa, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe, mais de 3 horas em rede social aumenta a chance de sintomas depressivos. Se já é alguém que não está legal, então aumenta mais. E o que a gente vê é que quem não está legal vai ser muito mais vulnerável aos prejuízos. Então, assim, enfim, uma criança, um jovem que já não está com alguma questão, enfim, aquilo ali vai fazer muito mais mal para ela. Então, por isso é que não dá para comparar, mas o filho da fulana, sei lá, o outro não dá. Sim, mas o outro é o outro, está numa outra situação. Por isso que esse excesso não é bom. Fora que tudo o que significa, né? Quem está muito no celular está socializando menos, né? Quem está muito no celular está mais quieto, normalmente vai estar mais sedentário, né? Tu pega assim, eu atendo adolescentes, crianças, adolescentes, até hoje, sei lá, vamos dizer que 300, 400 pacientes, assim, se for pegar dos últimos tempos, assim, adolescentes, dois só eram, de fato, assim, regulares em exercício físico e que adoeceram. O resto todo era sedentário. Então, assim, essa associação é comprovada cientificamente, eu estou dizendo que eu vejo na prática. Então, o esporte, aí, claro, não quer dizer que todo mundo tem que ser agora, né, um super atleta, não, mas é uma atividade saudável. Pode não gostar, bom, ok, mas é saudável, faz bem. É muito mais fácil, eu costumo dizer para os pais, assim, quando eu atendo menorzinho, nós temos que começar uma rotina de esporte, alguma coisa assim, o que for, porque é muito mais difícil tu fazer um adolescente gostar do que uma criança. A criança é mais fácil, pela questão lúdica, brincadeira. Então, é sempre válido, né, cara? E isso vai proteger. No esporte, né, tem toda a questão de perder, trabalhar em equipe, competição, frustração, que está muito relacionado com outros problemas que a gente vê hoje, que é lidar com a realidade, né, que a gente comentou um pouquinho antes. Como é que é possível desmistificar também, assim, quebrar tabus sobre depressão e outras doenças mentais, aquelas tradicionais, né? É frescura, falta fé, quer chamar atenção, enfim, isso pode atrapalhar muito mais a questão de tratar o fato como deve ser tratado? Sim, isso atrapalha bastante. Segue tendo, por incrível que pareça, 2025, né? Todo o conhecimento que a gente já tem, né? Segue tendo.
e isso atrapalha muito porque pode até não ser o paciente, mas aí o pai, a mãe, um tio, o esposo, enfim, filhos até, inclusive, de um paciente de mais idade, aí um filho, né, uma pessoa que teria mais conhecimento, vamos dizer assim, acesso, conhecimento mais atualizado, tem essa ideia de que transtorno mental é falta de ocupação, é falta de problema, sei lá, malandragem, preguiça, o que for. É doença, as doenças sempre existiram, né? Claro que assim, Covid não tinha porque é uma doença nova, ok, mas assim, o resto sempre teve. Tem relatos de depressão de 1000 anos atrás, TDAH 600 anos atrás, 500 anos atrás, então as doenças sempre existiram. O que é a grande vantagem? Que hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento, tecnologia, medicações, ferramentas para ajudar as pessoas, só que a gente não consegue ajudar quem acaba sendo resistente, né, ou não aceita. Mais ou menos 60% do que eu atendo por mês são pessoas que pioraram porque pararam com o tratamento que não deveriam ter parado. Elas não precisariam estar consultando se elas tivessem seguido o que foi orientado, mas porque por ela ou por influência de outras pessoas, por achar isso, e aí volta, né, cara? Então tem muito disso. Por exemplo, eu costumo fazer esse exemplo assim, ó. Tá, eu estou dizendo para a pessoa, tu tem depressão, precisa fazer tratamento, psicoterapia, mudar hábitos, ter horário para dormir, horário para acordar, fazer exercício, parará, cuidar do cigarro, álcool, o que for. Vamos lá? Foi. Aí a pessoa, mas não sei o que e tal. Se eu estivesse te dizendo que tu tem um câncer no cérebro e que tu tem que fazer químio, cirurgia, rádio para tu viver, tu ia fazer? Ia, né? A pessoa ia fazer, né? Ia agora, como é que é? Só que aí a depressão entra nessa. Mas não, mas será? Então, isso nos atrapalha muito. E são as doenças que estão mais crescendo, né, cara? Assim, a doença mental estava num segundo, que era atrás de dores, assim, relacionado com coisa do trabalho, já passou. E assim, nós estamos vendo, está aumentando. E principalmente está vindo dos jovens. Então, nós temos que cuidar dessas crianças, né? Não está dando certo. Nós temos que ter mais atenção. A questão de transtornos também tem aumentado bastante, mas como identificar, assim, quais são os mais comuns os transtornos que a gente tem hoje em dia? Depressão e ansiedade são os mais comuns, assim, né? Depressão é o principal transtorno de humor, né? Dentro das doenças de humor, né? Existem grupos, né? Doenças de ansiedade, doenças de humor, doenças psicóticas. A depressão, então, é a principal doença do humor, mas também tem o transtorno de humor bipolar, que é uma doença também bem importante. Mas depressão tem mais porque a depressão, ela também tem esse caráter muito do ambiente, não só genética. O transtorno de humor bipolar, ele é muito mais relacionado com genética. Então, assim, o ambiente até tem uma certa relevância, mas não tanto, né, quanto a genética no transtorno de humor bipolar. Então, a depressão, ela é muito mais relacionada com questões da vida, do momento, que podem interferir, assim, influenciar, né, e aí a pessoa tem uma genética. E a ansiedade, né, e o nosso mundo, hoje em dia, ele é ansiogênico. Ele favorece, ele estimula a ansiedade, né? Então, o que acontece, né? A gente vê que os telefones estão atualizando e cada vez mais tecnologia e melhor e mais rápido. O nosso cérebro é o mesmo. Nós temos o mesmo número de neurônios, o mesmo funcionamento químico cerebral, só que a gente está cada vez forçando mais a nossa máquina, né? O nosso cérebro. Então, o que a gente vê quando a gente começa a usar um celular de 10 anos atrás, assim, ele não aguenta. Ele é lento, ele não funciona, ele trava. É isso que está acontecendo com a gente está travando, a gente está adoecendo, travando. A questão a gente vê que hoje em dia é usado para tudo, né? É a questão que a gente conversava antes, tem a questão também de acelerar, recebe uma mensagem no WhatsApp, acelera a mensagem para ouvir mais rápido, para poder fazer outra coisa, ou tá fazendo ao mesmo tempo. Isso também é uma maneira de também nos acelerar. Sim. E isso, assim, é algo até que dá pra gente fazer uma tiradinha especial, assim, que é o seguinte, assim, ó, como cuidar disso, assim, por exemplo, não acelerem as coisas, não façam 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, não estejam com uma pessoa e mexendo no celular, né? Se tem uma pessoa, a prioridade é a pessoa, resolve a pessoa, depois tu mexe no celular, não caminha usando o celular. Não vai na academia, faz exercício, olha o celular. Não come olhando no celular, ou sério, o que for, tablet. A gente tem que, assim, porque está cada vez mais fácil, mais rápido e melhor.
ótimo, facilita muito a vida. Esses dias eu consegui internar um paciente de outra cidade, sendo que os filhos estavam em outras cidades ainda, eu consegui fazer tudo pela internet. Isso seria impossível uns anos atrás, porque teria que ser telefone, e telefone não pegava nos lugares que a gente estava, que várias dessas pessoas estavam, então não funcionaria. Então isso é muito bom. Só que a gente tem que colocar o limite. A gente tem que entender, por exemplo, e aí aquela coisa, sabe, né, Nelson, não é porque eu posso que eu devo. Por exemplo, né, cara, eu posso comer pizza todos os dias. Eu não devo fazer isso. Eu posso não fazer esporte. Eu detesto fazer pilates, mas eu tenho que fazer pilates porque é muito bom para meu coluna, eu tenho um problema de costas e tal. Então, não é porque a gente pode usar muito o celular que a gente deva, não é porque a gente pode acelerar e fazer 258 coisas ao mesmo tempo que a gente deva. A gente está vendo que não, tá? As evidências científicas têm nos mostrado os números, né, que não dá certo. Não, a gente não aguenta. Só que aí é cada um, né, cara? Cada um fazer por si, né? Cuidar disso, perceber e segurar. Né, relaxar. Então, tá dirigindo? Só dirige. Né? Eu tenho claro, é que assim, ó, eu sou, vamos dizer assim, de certa forma, a pior pessoa para falar sobre isso, porque eu vejo tudo o que acontece de ruim. Claro. Né? Então, assim, quando eu venho e falo até com a minha esposa, assim, das coisas, assim, que a gente tem que cuidar com as crianças, eu tenho 3 filhos, né? É porque eu vejo o problema lá na minha frente no consultório. Né? Eu interno essas pessoas, eu vejo essa juventude adoecida e com muita dificuldade de enfrentar a vida e o mundo. Então, eu estou vendo o extremo, né, cara, do problema. Exato. Por isso é que eu estou aqui falando, assim, cuidem agora. Então, uma coisa que eu já comecei a fazer, já tem um meio ano para cá, assim, por exemplo, hoje eu fui no Pilates às 7 da manhã, o celular ficou em casa, eu não preciso dele. O que eu vou ter que resolver ali? Sabe, eu não tenho que fazer uma cirurgia, eu não tenho que atender nenhuma urgência, eu não tenho que pilotar um avião, eu não tenho que salvar ninguém de um prédio, de bombeiro, sei lá, né? Eu não preciso do celular. Então, isso eu tenho feito, né? Assim, chego em casa, eu deixo na mesa, eu não mexo mais, assim, o máximo que eu puder. Claro que a gente escorrega, mas claro. É um treinamento. Na academia, antes eu via assim, poxa, eu não conseguia acabar antes do meu horário. Claro, eu ficava no celular. Agora não, eu chego, eu boto o celular lá, eu não vejo mais, não mexo mais. E a questão do exemplo também, né, para dentro de casa, para filho, seja adolescente, seja até para o cônjuge, enfim, porque tu demonstra também que tá mais presente, está jantando, almoçando com o celular na mão, naturalmente os dois vão estar com o celular. Sim. Então, e também reflete nas crianças, né? E essa é a grande guerra, né? Porque não adianta, né, pessoal, a gente ficar preocupado com as nossas crianças se a gente não mudar as coisas em casa. Criança não tem dinheiro para comprar um iPhone e pagar a internet, ou Netflix, ou o que for. Criança, adolescente, não tem condições de comprar um vape, alguém comprou para ela. Então é nós, os adultos, os pais, que temos que tomar algumas atitudes. Eu fico muito chocado, assim, e é uma coisa que virou meio que um passatempo, assim, porque, como eu disse, né, eu sou a pior pessoa, de certa forma, para falar sobre isso. Eu ando na rua, eu ando de carro, eu vejo assim, os pais levando criança para um lado e para o outro, caminhando, e a criança vidrada no celular. É 5 minutos, conversem, vai ficar entediado, então fica entediado, olha para a rua. Isso é saudável, né? Eu dei uma palestra, eu tenho dado algumas palestras em escola sobre isso, assim, com crianças, né? Até pela questão do celular, da lei e tal. E assim, tédio é bom, tédio é saudável. Se vocês estão entediados, isso é muito bom. Porque o tédio faz a gente ter que lidar com a gente, pensar. E aí, bom, vai vir coisa ruim, bom, vamos entender a coisa ruim. Não vamos fugir dela. O celular funciona muito como, a rede social, né, enfim, funciona muito como isso, fugir. E isso não é bom. Porque assim, a conta vai vir. Invariavelmente ela vai vir. E assim, né, assim como a vida quando a gente ganha mais idade fica melhor, mas não necessariamente ela é mais fácil, né? A gente tem que dar mais conta de coisas. Mas assim, a gente também tem mais autonomia, mas mais responsabilidade. Então, vai vir. Né? Exatamente. A gente está conversando com o psiquiatra Fernando Godoy Neves. A gente vai fazer uma rápida parada e a gente volta para seguir esse bate-papo. A gente já volta. Existem várias ações muito fáceis que tornam você uma pessoa muito mais sustentável. Quando for pedir um suco, por exemplo, peça sem canudo. Evitar sempre o consumo de copos plásticos, adotando uma caneca, também é uma boa.
Ou quando for ao supermercado, que tal levar uma sacola retornável? E aí, vamos reduzir nosso consumo de plástico? Uma campanha Unisque TV. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unisque TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, hoje recebendo o psiquiatra Fernando Godoy Neves. Estamos falando sobre alguns transtornos, depressão. Nesse bloco vamos falar um pouquinho mais do lado mais pessoal do Fernando. E tu tem utilizado bastante as redes sociais também, né, para esclarecer temas, enfim, o Instagram, acho que é a tua rede social principal. Exato. Depressão, ansiedade, falando um pouquinho, como é que tu avalia o alcance desse teu trabalho, como é que tem sido o retorno disso? Tem sido uma experiência muito legal. Eu tinha restrições pessoais particulares minhas, não tanto até em relação à minha vida pessoal, mas em relação, assim, porque a psiquiatria, ela é uma área, assim, que por exemplo, uma pessoa que está com câncer, né, ela está ali com aquele tumor, ela tem que tratar aquilo. Então, assim, ok, a pessoa que tem uma doença psiquiátrica, o tumor não aparece, assim, num exame, né, ou está ali dentro do corpo dela. É no jeito que ela se relaciona, é o que ela fala, é como ela está. Então é muito fácil das pessoas se exporem, e eu tinha receio que, estando lá, daqui a pouco eu faço um post e um paciente escreve: doutor, eu estou pensando em tirar a minha vida. E assim, isso não é bobagem, eu trabalho com isso, eu tenho que sempre valorizar. Claro. Por mais que a pessoa possa até não fazer, né, isso é uma questão que sempre se fala quando vem aquela época do Setembro Amarelo e tal, é mito, é verdade, quem faz não fala, não avisa, né? Só que assim, tem que valorizar, porque a pessoa pode fazer alguma coisa no impulso, não tendo a real ideia, o desejo claro de morrer, mas ela erra o pulo e quando vê acontece e a gente não consegue reverter. Então eu tinha receio disso, sabe, dessa exposição, assim, das pessoas que poderiam falar alguma coisa, ou, né? Mas, enfim, a gente também, né, não dá para brigar com as coisas, com o mundo, né, as coisas estão evoluindo, enfim. E aí eu comecei a fazer isso em setembro de 2023, a minha esposa me incentivou bastante. E tem sido muito legal. Durante um meio ano, assim, eu estava bem atrapalhado, assim, sabe? Parecia que tinha 2 pés esquerdos, assim, não conseguia me achar. Mas agora eu até estimulo as pessoas, porque assim, ó, tem muita, como eu falei antes, tem muita bobagem, tem muita coisa ruim na internet. Mas a gente pode trazer coisas boas. Então, as pessoas, assim, que podem trazer um conteúdo legal, ajudar, poxa, vamos, tem que vir. Então, eu incentivo agora até as pessoas que têm uma coisa legal, faz, ou, né, vamos lá, pensa, né, porque a gente pode ajudar um monte de gente, o acesso disso é gigantesco, né, e assim, eu só consigo ajudar quem está na minha frente. Com a rede social, com o Instagram, eu consigo pelo menos dar uma mão para um monte de gente. Eu não vou resolver eu, sentado, tratando ele, mas eu vou dar um sinal, né? Eu vou dar um toque, assim, eu vou ajudar a entender alguma coisa, e isso vai ajudar alguém, né? E assim, aquela pessoa pode ser que pega alguma coisa e vai observar num familiar, né? Então, assim, os assuntos que me tocam muito, assim, como eu sou pai, eu tenho 3, então, assim, questões de filhos. E aí, como eu disse, eu sou a pior pessoa, de certa forma, porque eu vejo o prejuízo. Então, assim, essa questão desse excesso de rede social, de uso de internet, isso não está sendo saudável, tá? Todo mundo vai ter um celular e usar a internet, isso é fato. Mas não precisa ser agora. Quanto mais tarde, melhor. Hoje em dia não está mais havendo infância. Isso não é saudável. Então, assim, isso é um problema, tá? Outra questão que eu vejo é vaping. Tá? O vape, o cigarro eletrônico, o que for, é um problemão. É muito mais difícil do que tratar cigarro, nicotina normal, né? De dizer para os pacientes, olha, é mais fácil te tirar do cigarro do que do vape, porque tem muito mais nicotina, vicia muito mais. Então nós estamos tendo uma trabalheira com esses pacientes, conseguiram inventar um negócio que é pior do que o problema inicial. E assim, mas o câncer, sim, câncer leva 30 anos para vir. A dependência absurda de vape vem em 2, 3 meses, de repente. E aí depois é uma guerra
É difícil pra caramba, assim, de ter que internar, de nunca ter internado paciente para dependência de cigarro e ter que internar. Então, vaping. Outra questão que eu acho bem legal, que me estimula muito a falar, maconha. As pessoas não têm medo da maconha. Tudo que a gente não tem medo, a gente faz mais, né? Tu vai ter medo de andar 200 por hora, então tu não vai andar. Agora, o que a gente não tem medo, a gente faz. E eu vejo o problema, o quanto a maconha atrapalha a vida, né? Tem uma frase de um terapeuta de dependência química, que ele é um dependente químico que agora está abstinente, ele ajuda muita gente na internet, ele tem 500 mil seguidores no Instagram, isso ajuda muito. Sim. Tem um acesso muito grande, né? E ele fala assim, ó, a cocaína destrói um império, que é isso aí, porque cocaína custa, vai pro ralo, e a maconha te impede a construir um império, ou seja, tu não cresce. A vida da pessoa que deveria seguir um curso assim na sua geração, ela vai ficando, vai ficando. Então é aquele cara que leva 12 anos para fazer uma faculdade, não sai de casa, não consegue ter um relacionamento estável, ou até sai, mas depois volta. A vida não anda, né? Só que demora para aparecer o problema. E a maconha, ela tem ficado mais potente. Ou seja, ela faz mais mal do que ela fazia antes. Então não dá para entrar nessa questão de comparação. Para um parâmetro, assim, é como se a potência da maconha era equivalente a uma cerveja, no teor alcoólico, e passou a ser cachaça. Só que diz que é a mesma coisa. Lógico que vai causar mais mal, e tem causado. E aí, claro, essas políticas de flexibilizar, isso é muito ruim. Eu entendo o objetivo, só que a mensagem que passa é outra. Esse tempo eu estava numa palestra com o poder público, e tal, numa escola e tal, com a brigada, né? E aí o chefe da brigada, o capitão da brigada falou assim, os usuários de maconha passam por nós agora e ficam rindo, ó, só tem 10 gramas, só que parece que é o percentual, ó, tem 9,9, brincando. Imagina, a mensagem que passa para esses jovens que já não estão muito bem, tu pode ficar ali brincando com a autoridade, com a regra, o limite. Isso não vai dar certo, né? Então, isso é uma outra coisa. E as bets, né? As apostas, né, cara? Isso tá, assim, sendo, assim, ó, devastador na juventude, principalmente, assim, ó, homens jovens. Tem aquela questão do reforço, né? É muito rápido, né? E, assim, agora é pior do que usar droga, tá? Isso aí, por quê? Porque o traficante está em casa 24 horas por dia. O cartão está sempre funcionando, a internet sempre funcionando, o site não fecha, né? Boca fecha, tu tem que ir lá, né? Então, enfim... isso está sendo um problema muito grande, assim, e adoecendo jovens, muito mais jovens e muito mais meninos, homens do que mulheres, né? Então, essas coisas eu acho muito legal, por isso que ter vindo tem sido uma experiência muito legal, eu tenho gostado bastante, assim, enfim, está sendo bem legal. E tu falou das bets, mas como é que é o limite, assim? Tem algum limite? Os pais, por exemplo, porque... É uma aposta, parece ser tão simples, né? Sim. Algo que... algumas até usam, né? A propaganda de divirta-se, brinque e tal. Sim. Mas quando que passa desse ponto do limite que aí, tem que dar uma olhadinha aqui? Os termos são assim, né? É o transtorno de jogo, o transtorno de a dependência apostas, né? E o jogo problemático, né? Então, o jogo problemático é quando a coisa já está dando uma escorregada, já está passando da conta, que seria tipo um uso abusivo para álcool, para cocaína, maconha, né? Não é aquela coisa esporádica. E o transtorno, a doença, a dependência, né, em apostas, em jogo, é quando aquilo já começa a dar um prejuízo importante na vida, seja a vida pessoal, social, familiar, profissional, acadêmica, e aquele envolvimento, né, de eu tenho que apostar, daqui a pouco eu termino, eu vou apostar, eu tenho que ver, eu tenho que pedir dinheiro, eu tenho que ver como é que ficou aquela aposta procurando, aí sofrendo porque perdeu, e aí vendo como é que vai ser para organizar de novo. Isso vai entrando numa situação assim, e tem pensamentos adaptados assim, que são assim distorcidos, que é de que não, eu vou recuperar, eu vou conseguir, mas vai dar certo. É um pensamento mágico, assim, né, na verdade, fantasioso, de que a situação vai ser revertida, vai dar certo. Isso faz parte da doença. Essa tua pergunta é muito boa, porque assim, ó, não tem dose de segurança. Então, assim, e aí as pessoas tendem muito, mas olha o álcool. Sim. Né, o álcool, o cigarro, sim, são drogas lícitas, né, mas também não tem dose de segurança, tem pessoas que são mais vulneráveis do que outras. Então não tem como ser seguro. O que eu recomendo, olha, nem faz, pelo risco
de ficar dependente. E isso é muito rápido, é muito instantâneo e tem um impacto assim, químico, que é a questão da resposta dopaminérgica. A dopamina é o nosso neurotransmissor do prazer. E é tudo muito rápido, e aí tu ganha, né? Aí vem aquela sensação, aí mesmo que tu perde, vem uma sensação, não, agora eu vou reverter, eu vou conseguir, vou tentar de novo. E isso vai ter puxando, e vai ter puxando. E aí, claro, né, cara, assim, tem toda uma questão, assim, que isso é um negócio. E, por exemplo, quando é via site, aplicativo, tem programação, né? Então, assim, esses dias eu estava numa consulta com um paciente por dependência de apostas, e aí apitou o relógio dele, aí ele olhou aquele relógio que informa as coisas, aí ele olhou, olha só, doutor, aí ele pegou o celular, mostrou, ele acabou de receber uma notificação com um bônus de 3 mil reais. Porque elas sabem que tu deu uma parada, porque ele está querendo parar, aí opa, vamos chamar ele de novo. Traficante não faz isso. Traficante não vem à tua casa, tu não quer uma dose grátis. Sabe? Então isso é mais perverso, é mais diabólico do que droga até, né? O traficante do crack, ele não vem te oferecer umas pedras de crack, mas a aposta ela vem e te joga, sabe? E aí vai reforçando, né, cara? E como é muito fácil hoje em dia, a gente já está habituado, e tratar é complicado, porque, por exemplo, eu tenho que tirar o celular do cara, eu tenho que controlar, isso a gente faz com dependente químico, assim, de controlar finanças, né? Então, assim, dependendo da situação, assim, só tirar banco, aplicativo, Pix, não resolve. Porque eu tenho que... As dependências são a doença do descontrole. O que acontece? A gente tem que tirar o controle da pessoa que não consegue ter o controle. Então a gente tem que assumir o controle. Eu dou as orientações, a família tem que me ajudar, né? Quando tem família, se não tem família, é tudo com o paciente. E aí a gente tem que fazer essas mudanças de comportamento. Celular, banco, né? Às vezes até deslocamentos, porque o cara pode desviar, claro, mais quando é droga, né? Sim. Assim, apostas é mais aí o celular, um site, computador. Então, enfim, esses são os sinais assim para a gente detectar quando está começando a dar problema. Não tem como a gente saber qual é a dose segura e cada pessoa é diferente. Varia. Então não tem um parâmetro. Doutor, a gente tem visto principalmente uma situação que acontece em redes sociais, mas a gente tem que ter eu não sei se é um cuidado, que é a questão dos Terians é a palavra certa. Acredito que que são pessoas que se identificam, né, com algum animal, enfim, com algum pet ou algum outro, tem até de questão de lobo, enfim, isso tal. A gente vê algumas coisas na internet, rede social, enfim. Isso é um modismo ou são comportamentos que é preciso ficar atento, podem ser prejudiciais? Como é que lida? Assim, essa é uma questão, vamos dizer assim, mais recente, né, que a gente tem visto muito acompanhado nas redes sociais, internet, e enfim, difíceis de lidar, né, impactantes assim, para a sociedade. O que a gente tem visto, né, na saúde mental, principalmente nos últimos anos, né, e com as gerações mais novas, é que existe uma grande crise de identidade, né, que é o quê? É conseguir se entender, lidar com quem a pessoa é, né? Então, e aí, claro, né, quando tu vê alguma coisa, fica muito mais fácil a gente absorver algo e se identificar e, vamos dizer assim, se ajustar ali, mas não significa que é aquilo, né? Então, assim, está tendo uma inversão, né? Então, de uma maneira geral, não entrando especificamente neste, né, mas assim, o que a gente vê essa crise de identidade? Então, nesses jovens, de que a gente tem que se entender e ver quem que a gente é e principalmente lidar com as situações. Então hoje em dia, e aí o que a gente estava falando antes do celular, rede social, a gente evita muito lidar com as frustrações, a gente não encara muito a realidade das coisas. Isso está sendo danoso, porque a gente está vendo a dificuldade que essas crianças, esses jovens estão tendo em lidar com a vida. Hoje em dia tu fala com qualquer pessoa que contrata jovens, fala da dificuldade que é de conseguir, que se comprometa, que tu consiga cobrar. E ninguém está falando assim que se deve judiar, explorar as pessoas, mas a vida tem regras, ela tem limites. A gente sabe na vida adulta, né? Por exemplo, agora nós estamos perto de maio, tem que pagar imposto de renda. Goste ou não goste, tem que pagar. Este é o limite, né? Então, é a vida se impondo. Temos horários. Eu estava falando antes, né?
eu não posso me alimentar mal, por mais que eu queira, porque não vai dar certo para minha vida e eu não quero isso para mim. Então, essa dificuldade dessa crise de identidade que está existindo, assim, de as pessoas, principalmente com jovens, né, se entenderem, lidarem com quem são. Aí, claro, né, as crianças não sabem o que fazer. Então, é função dos pais tentar ajudar neste sentido e ajudar. Eu costumo dizer, né, em palestras, em aulas assim, na internet, que o mundo não tem pena de ninguém, né? Quem tem pena é pai e mãe. Então, essa é a função. Claro que é difícil, eu entendo o drama, porque eu também tenho filhos. E essas questões, o que a gente tem que pregar, de uma maneira geral, é respeito. As pessoas devem ser respeitadas, todo mundo, como são, pelo que ela é. Só que a gente também tem que aí buscar estimular que a pessoa consiga lidar com quem ela é. Não gostar, bom, é lidar com... Eu vou ter que lidar, por exemplo, eu não tenho 1,90 m. Eu não sou loiro, eu não tenho olho azul, eu sei lá, eu não jogo futebol que nem o Messi. Eu vou ter que lidar com as minhas frustrações e conseguir também entender que eu tenho outras coisas boas e essas aí é quem eu sou. E claro, eu posso melhorar, eu posso me desenvolver, mas algumas coisas não vão mudar. Eu sou quem eu sou e eu vou ter que lidar com isso. Isso é muito duro, né? É muito difícil, mas é como as coisas são. E não conseguir ir desenvolvendo essa capacidade, né, tanto de se conhecer quanto de lidar com as suas frustrações e com as adversidades da vida, bom, aí vai vir problema, porque a gente não consegue ajustar o mundo, e eu não estou dizendo que está tudo certo no mundo, não, só que as coisas são como elas são. Tem regras, né? Exato. Até nas suas redes sociais, tu disse ser um pai, que ser pai é a sua melhor qualificação, né? Uhum. E que busca ajudar como médico a partir da perspectiva de pai. Como é que explica isso? Eu já era médico, psiquiatra antes de ter filho, né? Uhum. Então, o fato de ter filhos, assim, mudou muito, assim, para mim, a minha prática, porque, claro, né, já adorava, amo o que eu faço, adoro o que eu faço, mas ter filho a gente muda. E tem estudo até de neuroimagem que mostra que o nosso cérebro muda o funcionamento depois que a gente tem filho. É muito bonito de ver. E a gente percebe que a gente era uma pessoa e antes era outra, e quando a gente é pai, a gente pensa, meu Deus, como é que eu ia viver sem ter isso? Né? Não tem como imaginar, né? É absurdo. Então, assim, tudo isso que me mudou e que me fez também entender melhor, né? E aí, claro, não só entender melhor os pais dos meus pacientes, né? E os pacientes, quando ele vem ali com questões relacionadas com os pais deles, eu consigo ter uma perspectiva de pai também, né? Também, claro, na medida que eu sou pai, eu consigo entender melhor meus pais também, né? Então, essa experiência própria, assim, acrescentou muito, mudou muito para mim, sendo que já era muito importante, muito especial o que eu fazia, mas isso me agregou, essa nova função, assim, que é a melhor de todas. Eu costumo dizer, ser pai é a melhor coisa que tem, é muito bom. Não é moleza, né? Não é barbada, mas é muito bom, né? É uma coisa muito boa, mas é um desafio, né? E hoje em dia, outra questão que eu costumo dizer, consultório, internet, assim, tá muito mais difícil criar filho, porque a gente tem muito mais coisa para cuidar, né? Que é justamente o que a gente estava falando. Mas assim, eu não tô aqui para aterrorizar, né, pessoal? Assim, dá para fazer. Dá trabalho. Bom, o que não dá trabalho na vida, né? Mas dá para fazer, dá para cuidar. Só que, claro, a gente tem que ser atuante. Então, como falou antes do exemplo, né? Assim, não dá para ficar sentado no celular e esperar que dê tudo certo. Essa conta vai vir. Então, tem que conversar, tem que interagir, tem que chamar atenção quando não está legal, tem que ver o que está acontecendo, por que não está legal. Tem que estar junto, pegar a mão, né? À medida que a gente vai resolvendo, entendendo as questões da vida, bom, aí depois vai ficando mais fácil. O meu sogro tem uma frase que é muito boa, que ele diz assim, né? Crianças pequenas, problemas pequenos. Crianças grandes, problemas grandes. Então, quanto antes a gente fizer, né, esse cuidado, estar atento para todas essas adversidades, essas influências que temos hoje em dia na vida, melhor, mais fácil vai ser, né? E melhor vai ser para a criança, até porque qual é a maior satisfação para o pai, né? Hoje eu estava falando sobre isso até no Pilates, né? Qual é o maior sofrimento para o pai? É um filho estar mal, né? É a pior coisa que tem, porque... E aí tem coisas que eu consigo resolver e tem coisas que eu não consigo e que ele vai ter que resolver. Ele vai ter que encarar, ele vai ter que passar por isso. É isso aí, né? A vida. Antes da gente encerrar, eu gostaria que
pedir para que tu deixe um recado para as pessoas também, hoje, enfim, desse mundo agitado, esse mundo tão rápido e que nos exige tanto, mas que a gente também se coloca numa velocidade muito maior, como a gente já havia dito aqui. Que sinais, o que é importante a gente ter de orientação mesmo para dar uma acalmada, porque a gente vê o aumento, inclusive, das doenças, de transtornos, enfim, do dia a dia. Coisas básicas, cuidados básicos, por exemplo, cuidem do sono. A gente vive numa epidemia de insônia em função de ficar no celular, internet, dormir. Ah, mas o fulano, eu mexo o celular, desligo e durmo em 1 minuto. Bom, tu é tu, mas de uma maneira geral faz mal, principalmente para jovens, né, para adolescentes, né? Então, pessoas que têm mais problemas de sono, como pessoas de mais idade. Então, cuidem do sono. Horário para dormir, horário para acordar, rotina. Exercício físico, o que for. Nesse tempo eu estava com uma paciente assim, mas eu não gosto de academia, não gosto de não sei o que, não gosto de sei lá. Mas o que tu gostava de fazer na vida? Ficou pensando, quando eu era nova eu gostava de dançar. Beleza, dançar é exercício físico, vamos dançar. Então, alguma coisa. Se infelizmente não gostar de nada, bom, que pena, mas vai ter que fazer igual. Que nem eu não gosto de fazer pilates, eu faço pilates, tá? Então, fazer o quê? E assim, esse aí, o outro cuidado geral que a gente falou é da questão dos estímulos. Internet, rede social, fazer 1000 coisas, por exemplo. Isso é uma questão que com as crianças dá um problema, jovens, porque é o seguinte, uma criança nos vê no celular, eles acham que a gente está fazendo a mesma coisa. Assim, criança não trabalha, né? Criança, talvez com mais idade, ainda tem algumas questões de escola para resolver pelo computador, pelo celular. Mas, assim, por exemplo, a 98% do tempo que eu estou no celular, eu estou resolvendo questões de trabalho, que é paciente. Ou familiar de paciente, ou falando com um colega que atende um paciente. Então, eu estou trabalhando. Então, não é que é uma desculpa, que também não é bom eu ficar trabalhando quando eu saio do consultório o tempo todo. Só que é uma ideia diferente, a gente não está jogando joguinho, brincando, né, conversaiada em grupo, assim e tal. Tem gente que faz. Então, tem essa distorção, né? Claro que eu não posso também soltar isso, porque senão eu saio todo dia do meu trabalho com 20 a 30 pessoas esperando resposta minha no WhatsApp. Eu não consigo vencer, então eu elenco, eu vejo o que é mais urgente, eu resolvo e o resto eu vou deixando, porque senão eu não paro de trabalhar em casa e eu já trabalho das 7 às 7. Então, que horas que eu vou falar com as crianças, eu vou ver, vou brincar, assim, conversar com a minha mulher, com as minhas 2 gurias mais velhas, não vai ter. Então, isso cada um tem que fazer. Essas outras coisas que eu falei, quando está na frente de alguém, numa refeição, no carro, caminhando, no elevador, isso vai nos habituando a cada vez nos acelerando. E aí e dá aquela sensação que é de novo, né? Que é não perder nada. Então, por exemplo, não, mas a fulana vai me dizer, sim, mas isso não é importante. Mas né, alguém me comenta, sim, mas não é importante, não é nada sério, não é nada de grande relevância, só que dá essa sensação da notificação. Uma coisa boa que ajuda a tirar a notificação, né? Daquelas que apitam, que aparecem relógio, no celular, que vibra. Deixar de lado, tem estratégia assim, tirar os aplicativos da página da frente inicial, botar mais escondido para não ficar pitando toda hora, mas isso é algo que todo mundo pode fazer, de ir buscando se segurar, até porque assim, pessoal, nós estamos tudo ficando mais doentes, tá? Vai faltar psiquiatra, vai faltar remédio para atender todo mundo, tá? Não vai dar, a gente não vai dar conta. Até assim, nessa questão do TDAH, é 5% o percentual de TDAH que tem. Na média é 5%, tá? Criança, adolescente, 5%, adultos baixa para uns 3%, 2,5%, 3%. Não tem tanta desatenção aí. Só que a gente está vendo que o uso de rede social e internet destrói a atenção. Parece TDAH. O que eu tenho feito muito é prescrição de tempo de tela. 2 horas de segunda a sexta, 3 horas no final de semana. Então, só que dá pra gente cuidar para não ter que fazer isso assim depois, né? Claro. Isso se cobra depois, né? Tudo que a gente faz agora, na frente vem o reflexo. Exatamente. Fernando, obrigado. Prazer, obrigado pela participação. Muito obrigado. A gente está encerrando mais um Espaço Plural e a gente volta na próxima semana com mais convidados e mais assuntos. Até mais.